Olá, tudo bem com vocês? Na aula anterior, nós vimos que é necessário uma atualização no nosso código para evitarmos pagamentos com valores negativos no nosso banco. Para que isso ocorra de forma organizada e eficiente, vamos analisar como funcionaria esse processo de pagamento de boletos. Esse exemplo é hipotético e, na vida real, essa funcionalidade exige muito mais atividades que não serão listadas aqui. Como dizem por aí, qualquer semelhança é mera coincidência. Vamos lá? O processo de pagamento de boletos começa da seguinte forma. Precisamos validar o valor digitado pelo usuário. Neste caso, nós temos duas saídas possíveis, então nós temos dois caminhos possíveis de serem seguidos. O primeiro deles é quando o valor digitado para pagamento é menor ou igual a zero. Neste caso, nós precisamos negar a operação de pagamento e informar para o usuário que essa operação não pôde ser executada. E neste momento, o processo foi finalizado, pelo menos por enquanto. Mas ainda temos uma outra condição a ser testada, que é quando o valor digitado para o pagamento é maior que zero. Neste caso, nós podemos permitir a operação de pagamento. Não podemos esquecer de atualizar o saldo do cliente quando a operação for confirmada e avisá-lo de que deu tudo certo com a sua operação. Notem que do losango amarelo saem duas setas, que são as duas possibilidades de caminhos que nós imaginamos para essa operação bancária de pagamento de boletos. Neste ponto, tivemos que trabalhar com uma estrutura condicional, o que significa que o fluxo do processo depende da condição que foi atendida. Outros problemas podem ter mais de dois caminhos a serem avaliados, mas isso é um assunto para uma próxima aula. Nesta aula, vou apresentar uma estrutura condicional simples, com apenas duas possibilidades de caminhos a serem tomados a partir de uma decisão. Vamos aprofundar o fluxo no ponto de tomada de decisões, aquele losango amarelo. Neste exemplo, temos apenas dois caminhos a serem seguidos. A sequência depende dessa bifurcação. Na bifurcação, há uma condição a ser atendida e a avaliação dessa condição pode gerar um valor verdadeiro ou falso. No nosso exemplo, a condição é a seguinte: o valor digitado é inválido? A lógica que adotei nesta situação é a de priorizar a negação do pagamento caso o valor digitado seja inválido, seja negativo, pois isso é um grande problema para os bancos. Neste caso, se o valor for inválido, essa condição for verdadeira, nós negaremos a operação de pagamento. Por outro lado, caso o valor digitado não seja inválido, essa condição seja falsa, nós permitiremos a operação de pagamento. Quando formos programar, precisamos colocar essa nossa condição em forma de expressão, como esta, onde o valor a ser pago está dentro de uma variável. Se este valor for menor ou igual a zero, tomaremos o caminho da direita. Caso contrário, tomaremos o caminho da esquerda. Mas essa condição depende também da palavra reservada if. If, do inglês, em português significa se. Além do if, colocamos também a expressão entre parênteses. No caso do JavaScript, a condição do if, colocada dentro dos parênteses, é avaliada durante a execução e essa verificação resulta em um valor booleano, verdadeiro ou falso. Os dois caminhos a serem seguidos nessa estrutura condicional são representados por blocos de códigos. Esses blocos são delimitados pela abertura e fechamento de chaves, e é entre essas chaves que colocamos o código que será executado quando a condição for verdadeira ou falsa. A organização do código condicional, por enquanto, é esta. Temos o if, a condição a ser verificada e os dois blocos de código.
No primeiro bloco, veja o código que podemos utilizar. A leitura é a seguinte: se o valor digitado for menor ou igual a zero, colocaremos no nosso documento web a mensagem de que o valor digitado para pagamento não é permitido. O outro bloco é executado quando a condição for falsa, ou seja, o valor digitado for maior do que zero. Neste caso, atualizamos o valor do saldo e aproveitamos para mostrar para o usuário o saldo atualizado da sua conta. Por fim, para que a estrutura if fique completa, utilizamos a palavra reservada else, que do inglês em português significa senão. Para resumir, vou fazer a leitura do código semanticamente. Se o valor digitado for menor ou igual a zero, informe ao usuário que a operação não pode ser realizada. Caso contrário, atualize o saldo e complete a operação. De início, você pode se confundir um pouco com essa sintaxe, mas isso é normal, pois esse é o seu primeiro contato com uma estrutura condicional. Com a prática, isso fará parte da sua rotina. Na próxima aula, vamos utilizar essa estrutura para resolver o problema do pagamento do boleto. Até lá!